Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui em mais um vídeo e nesse vídeo vamos conversar a respeito do livro Bastard Towers do Anthony Trollope, que é o segundo da série, é do Anthony Trollope, que eu estava lendo aí desde setembro, na metade de setembro na verdade. Foi um livro também que eu coloquei para o Victober desse ano no de 2021. Era para ter terminado a tempo do Victober, mas aconteceu muita coisa no final de outubro ao mesmo tempo. Vocês viram que também o canal ficou um pouco sem vídeos, né, nas últimas 2 semanas, porque eu tava numa correria danada, mas agora eu voltei. E finalmente, então, a gente vai conversar sobre esse livro, que é o segundo da série do Trollope. O primeiro foi o The Warden, e tem vídeo aqui no canal sobre The Warden. Eu vou deixar o link aqui em algum lugar, seja aqui no card ou então no box. Assista um vídeo sobre The Warden, porque vai ter spoilers do The Warden, porque o Bastard Towers se passa mais ou menos uns 5, 6 anos após os acontecimentos de The Warden. Então a gente vai seguir aí a história de praticamente quase todos os personagens que aparecem em The Warden. Então o Mr. Harding vai voltar, o Dr. Grantley, a Mrs. Grantley, a Eleanor também vai voltar. O caso da Eleanor foi uma grande surpresa, porque o Trollope disse que ela ficou viúva, né, nesse tempo aí entre o The Warden e o Bastard Towers. Então isso aqui não é spoiler, gente, porque isso aqui o próprio autor conta já no primeiro capítulo o que aconteceu com a Eleanor após os acontecimentos de The Warden. Ou seja, teremos mais, assim, casos amorosos envolvendo a Eleanor. Na verdade, ela vai ter três pretendentes aqui no Bastard Towers, um diferente do outro. E a Eleanor também vai ser mais explorada, diferente do The Warden, que ela não foi tão explorada assim. Ela ficou mais uma personagem secundária, ela que ganha destaque em vários capítulos. E eu devo dizer pra vocês, gente, que ela me irritou muito, muito. Tinha hora que eu tinha vontade de falar assim: meu Deus do céu, a Eleanor pode ser burra, pelo amor de Deus. Porque ela é muito ingênua, e isso me irrita nela, assim. Eu sei que faz parte da personalidade dela, mas ela é tão ingênua, tão boba em alguns momentos, assim, principalmente na metade aqui do Bastard Towers, que ela se deixa cair na lábia dos outros personagens, assim, mais antagonistas muito fácil, que isso me irritou muito. Quem me acompanha no Instagram e quando eu tava lendo o Bastard Towers percebeu que eu não tava nem um pouco feliz com a Eleanor. Ela tá mais redimida aqui, mas nem tanto. Ela me irritou demais. Eu não sei se compensou tanta raiva que ela me fez passar nessas quase 400 páginas aqui, mais de 400 páginas do Bastard Towers. Então, o Bastard Towers, ele vai continuar então contando a história desses moradores da cidade de Bastard que a gente viu, foi introduzido em The Warden, mas aqui a coisa vai engrossar um pouco, porque o que acontece? Bastard Towers ficou sem um bispo. Então, Bastard é uma cidade catedral, ou seja, uma cidade que foi construída em volta de uma catedral. Então, o que acontece ali na catedral de Bastard vai acabar influenciando a vida dos moradores ao redor da cidade. E o bispo de Bastard, ele falece, no caso que ele era, se não me engano, ele era sogro do Dr. Grantley, né? E o Dr. Grantley, ele fica nessa expectativa dele ser eleito o próximo bispo de Bastard, né? Fica naquela coisa, ele fica 2 capítulos assim, pensando, será que vai ser eu? Será que vai ser eu? Até que, então, sai o nome do próximo bispo de Bastard, ele é eleito ali pelos chanceleres, pelos lords ali. Só que não foi o Dr. Grantley, né? Foi, no caso, um Dr. Prouding. E então, o Dr. Prouding, ele sai, se não me engano, ele morava em Londres e vai então para Bastard com a sua esposa e o seu ali assistente, capelão, chamado Mrs. Slope. Mrs. Slope, ele acaba se tornando então uma espécie também de antagonista da história, porque ele é um homem extremamente ambicioso, é esperto, tem boa lábia, sabe enganar as pessoas, sabe fazer as pessoas um pouco de trouxa, e ele tem essa ambição de subir, né, de subir de cargo e quem sabe também acabar se tornando o próximo bispo de Bastard, ou até mesmo tirar o Dr. Prouding ali do cargo de bispo de Bastard. O Dr. Prouding, ele é um homem assim um tanto, podemos dizer, um tanto meio mariva com as outras, sabe? Então ele é muito dominado pela sua esposa, a Mrs. Prouding, que Bastard acaba ficando realmente sendo governada por ela e não pelo marido, né? Porque ela realmente ali que comanda, ela que a palavra dela, a palavra final dela é a lei, e o Dr. Prouding apenas balança a cabeça e fala assim, senhora. E aí acaba meio que criando essa rivalidade entre a senhora Prouding e o Mrs. Slope, e também entre a senhora Prouding, Mrs. Slope e o Dr. Grantley. Então aqui a gente forma aqui um triângulo de rivalidades, né? Uma espécie de guerra fria mesmo, nada muito declarado, nada aberto, mas aí fica bem evidente nos primeiros capítulos de Bastard Towers que esse trio, né, não se gosta e um quer derrubar o outro, um quer destruir, um quer meio que tirar, né, puxar o tapete do outro.
No caso, não somente isso, mas as ideias dos Prounds e do Miss Slope, eles eram aqueles tipos de clérigos, aqueles clérigos um pouco mais radicais, não muito assim dados às tradições da igreja anglicana, eles queriam muitas reformas e era uma coisa que o Dr. Grantley e toda a ala ali de amigos do Dr. Grantley não aceitava, né? Boa parte de Baxter, inclusive o próprio Mr. Harding, né? Eles não queriam essas reformas assim litúrgicas, vamos dizer assim, essas ideias novas que queriam inserir, porque eles achavam que não eram certo, né? Além do mais, o Miss Slope era muito contra os hinos, o uso de sinos, de incenso, que era usado nos ritos das igrejas de Baxter, e eles queriam acabar com aquilo, e para o desgosto, não só do Dr. Grantley e do Dr. Grantley e do Mr. Harding, mas também de boa parte da população. Então ficou meio que uma polarização da cidade. Então de um lado ficou os que apoiavam o Miss Slope, e de outro lado ficou os que apoiavam o Dr. Grantley. Baxter Towers então vai seguindo nesse conflito, mas dentro desse grande conflito que vai tendo entre esses três personagens principais, a gente tem também os subenredos dos outros personagens. Então no caso a gente tem aqui da Eleanor Bold, né, que vai acabar ainda tendo três pretendentes. No decorrer do livro ela vai ter o Mrs. Slope, vai começar a cortejá-la, né, com o intuito de ficar com a fortuna dela. Vai ter também o Bert Stamford. O Bert Stamford, na verdade, ele veio para Baxter também nessa mesma época que os Prounds chegaram, né, que é uma família inglesa, mas que morava na Itália. Então eles voltam, né, junto com o pai, que também era um bispo. Eles voltam para Baxter a pedido, então, a mando, na verdade, do Dr. Pround. E eles têm, então, além do casal, tem o Bert Stamford, que é uma espécie de meio de Dom Juan, bon vivant, né? Ele não tinha profissão nem nada, então ele vivia meio que às custas do pai, pro desgosto do pai dele. A Charlotte Stamford, que é praticamente ali a dona da casa, né? Ela que mandava na casa, né? Não era a mãe, que a mãe era meio não era tão presente assim na vida dos filhos. Ela mal é citada aqui, apesar dela morar junto com eles. E a Madame Nerone. A Madame Nerone na verdade, ou Senhora Nerone, né? Ela é inglesa, pelo que conta-se aqui, ela sofreu um acidente de uma briga com o marido ou ex-marido, e ela acabou ficando paraplégica. E só que ela é uma mulher muito bonita mesmo, e que ela, assim, encanta realmente os homens, ela consegue influenciar esses homens, e ela vai causar muito problema também quando ela chega em Baxter, porque o único passatempo dela realmente isso, fazer os homens se apaixonarem por ela. E por fim, chega também por último o Mr. Arabin, que é o meu personagem favorito aqui de Baxter Towers. Ele realmente ganhou meu coração. Não foi assim amor à primeira vista, mas ele é amigo do Dr. Grantley e ele foi chamado pelo Dr. Grantley para ajudar aí nessa guerra fria entre o Dr. Grantley e o Mrs. Slope, né? E porque o Mr. Arabin também compartilha das mesmas ideias do Dr. Grantley, etc. Mas ele, assim, diferente dos outros personagens, tanto o Dr. Grantley como o Mrs. Slope, que são um pouquinho caricatos, assim, né? São um pouquinho, assim, muito demais, às vezes, né? São meio briguentos e até demais. O Mr. Arabin, na verdade, é um clérigo um pouco mais simples. Ele morava em Oxford, mas ele tem, assim, um pouco mais de sensatez. Ele é muito inteligente, muito sábio, é um pouco mais sensível também. E ele é solteiro, tem quase 40 anos, nunca casou. E ele acaba então chegando em Baxter e conhece a Eleanor. E aí se forma uma amizade entre eles, só que começa a circular vários rumores ali em Baxter de que a Eleanor e o Mrs. Slope iriam se casar. Aí realmente a confusão vai começar porque a briga que estava dentro apenas da política ali, da igreja, se estende então para as vidas dos personagens, principalmente da vida da própria Eleanor, né, que se vê aí no meio do olho do furacão. Além disso, não só essa guerra fria entre esses personagens, mas também volta de novo a questão de quem vai ser o novo administrador, então, do Highlands Hospital, né, que foi citado lá, que foi a grande causa ali, o grande enredo do The Warden, né, retorna aqui a questão, porque é preciso, então, eleger um novo administrador, e aí querem eleger o Mr. Harding, mas o Mr. Harding não quer voltar, e aí querem eleger uma outra família, que é o Mr. Quiverful, que era uma família muito mais simples, ele tinha muitos filhos, eles precisavam, né, e seria muito bom para o Mr. Quiverful ter esse cargo, porque ele ia ganhar muito mais, ia poder sustentar melhor os filhos.
E aí fica esse impasse aí entre os personagens, porque a Sarah Prouding acaba apoiando o Mr. Quiverful, o Dr. Grantley quer apoiar então o Mr. Harding, e fica, né, esse jogo de braço entre os dois lados. No geral, o Baxter Towers, ele assim, não tem um enredo principal, eles são vários enredos juntos que vão se colidindo ali no decorrer da narrativa. Então, todas as histórias dos personagens em algum momento vai cruzar um com o outro. E o Mr. Arabin acaba cruzando então com o Mrs. Loaf, sem saber que o Mrs. Loaf também estava cortejando a Eleanor. As histórias de todos os personagens vão se cruzando no decorrer do livro. Assim, não tem uma grande questão a ser resolvida como a gente tinha em The Warden. O Baxter Towers também é bem mais longo do que o The Warden, se vocês repararem, o The Warden só tinha 200 páginas, o Baxter Towers aqui tem o dobro, tem 400 páginas, mas assim, são 400 páginas que voa, gente. Eu só não realmente não terminei de ler mais rápido por conta da minha correria aí no final de outubro. Mas tem capítulos aqui que eu começava a ler e realmente não queria parar. Eu queria saber o que ia acontecer, porque tem muitas reviravoltas, muitos conflitos, muito drama acontecendo. Você fica ali nervoso, você quer saber o que vai acontecer. E agora, meu Deus, o narrador do Choloff, ele volta daquele narrador que eu estava acostumada a ver, principalmente no The Will Live Now, aquele narrador entrão, aquele narrador que conversa com o leitor, que quebra a quarta parede, que fala com você o tempo inteiro, que fala da história. É um narrador quase um personagem também, assim. Ele não é um narrador personagem no sentido tradicional, né, que a gente está acostumado, ou seja, que é o personagem contando a história para o leitor, mas ele é um narrador muito presente. Ele é um narrador que acaba ali meio que influenciando o que você vai pensar em muitas coisas da história. E ele se dirige ao leitor o tempo inteiro, né, e eu acho isso muito legal. É um dos grandes pontos altos aqui do livro, realmente é um narrador que é sensacional, você dá boas risadas com ele, porque ele é muito irônico, ele é sarcástico, ele é crítico em alguns momentos também, ele critica a própria história, então é muito interessante o narrador aqui do Choloff. É um narrador, assim, mais moderno do que muitos livros de hoje. É difícil encontrar um narrador desse estilo que o Choloff fez nos livros de hoje, pelo menos eu não lembro de nenhum livro contemporâneo que tenha um narrador assim tão presente, né, tão assim, uma voz tão forte como os narradores do Choloff. O personagem pra mim que foi meu favorito realmente foi o Mr. Arabin, porque eu achei ele um personagem realmente complexo, multifacetado, com dilemas, com dramas internos. O narrador do Choloff realmente explora o Mr. Arabin. Ele não é caricato, né, como alguns clérigos aqui de Baxter Towers podem ser em alguns momentos. O Mr. Arabin realmente ele é o mais bem construído. Todo o drama que ele e a Eleanor vão passar aqui, poderem ficarem juntos também, façam que o personagem cresça muito mais ainda e que a própria Eleanor também cresça. Outra personagem que eu gostei muito, apesar dela ter me irritado em muitos momentos, foi a Madame Nerone, porque por causa de um capítulo em específico, de uma atitude que ela tomou lá no final do livro, que eu achei assim sensacional, foi uma coisa que eu não esperava, foi algo realmente que me pegou total de surpresa, porque eu não esperava que a Madame Nerone fosse tomar aquela atitude. Eu não posso falar porque senão é um grande spoiler do livro, mas é um personagem que eu não dava nada pra ela, eu só achava que ela ia só ali causar, atrapalhar, querer fazer confusão e, enfim, causar intriga. Ela causa intriga, sim, ela é uma antagonista em alguns momentos, mas ela, no final dela, assim, no final da história dela aqui no Baxter Towers, redime a personagem. E eu achei isso sensacional do Choloff. Eu realmente adorei, né, a forma como ele usou a Madame Nerone para resolver ali o conflito que estava acontecendo na história e ela acabar sendo uma espécie de anjo sem querer, né, no livro. O tema que a gente vê em The Warden, ele retoma aqui em Baxter Towers, ou seja, de você lutar por aquilo que você acredita, né, essa questão também desse conflito entre o velho e o novo, né, como que essa tensão, né, entre o passado e o presente, entre a tradição e as coisas novas. Então isso também fica ali meio que borbulhando entre as histórias dos personagens. E no geral, gente, é um excelente livro. Dá pra você ler tranquilamente, sem precisar ter lido The Warden. Eu não recomendo porque você vai tomar spoiler do The Warden, mas se você não tiver a fim de ler o The Warden agora e querer pegar o Baxter Towers, eu acho que vale a pena se não gostar, porque o livro, ele tem começo, meio e fim, ele fecha a história. O próprio narrador, ele também vai, às vezes, relembrar você o que aconteceu no The Warden, né, pra você aí se situar. Então, quem não leu The Warden pode ler o Baxter Towers tranquilamente, que vai entender a história. E me perguntaram aqui se o Baxter Towers tem tradução em português. Ele tem sim, tá? Eu acho que, se não me engano, é o único da série que tem tradução. Saiu pela editora de Ouro, no ano de 1997, e vocês acham no Sebo.
Pelo menos foi essa edição em português que eu achei. Só não sei dizer, gente, se o que saiu em português aqui no Brasil é o texto integral, sem cortes, nem, ou então mudanças, né? Como aquelas edições que o pessoal faz de clássicos condensados, né? Então, meu medo é que eu acho que é uma edição dessa, tá? Que clássico condensado, ou seja, não é a história inteira. O que é um clássico condensado? É um clássico, né? Por exemplo, tem menos páginas, né? E eles resumem a história. Não é o texto integral traduzido, tá? Isso é um clássico condensado. São os principais pontos do enredo, que é traduzido e condensado em um livro menor. Eu acho que a edição de Bastard Towers em português que a gente tem aqui no Brasil é desse tipo, tá? Então, mas aí se vocês tiverem o livro aí, enfim, comprarem e quiserem comentar a respeito da tradução em português, se ela é integral ou não, deixa um comentário aqui, até para ajudar outras pessoas também que tiverem interesse. Mas quem quiser ler inglês, sabe, né, ler inglês e quiser ler, pode ler tranquilamente, porque o inglês é bem tranquilo. Em alguns momentos pode ter algumas palavras difíceis, um pouco mais complexas, mas nada que um dicionário não resolva. Acho que até agora, dos 2 livros que eu li da série, esse é meu favorito, Bastard Towers até o momento. Realmente eu gostei muito mais do que The Warden. E o próximo livro da série do Trollope é Chronicles of Barsetshire. É, então, o Dr. Thorne, né, que é o terceiro. E esse aqui é o mais famoso. Se eu não me engano, acho que é até mais famoso que o Bastard Towers. Então, esse aqui é o próximo. Vou começar a ler agora no mês de novembro. E vamos ver se eu consigo terminar até o final do mês. Aí, no mês que vem, eu volto e converso com vocês sobre o Dr. Thorne. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê, então, no próximo vídeo. Um beijo pra vocês e até mais.